meus irmãos. Legal, hoje é Dia dos Pais. Eu não tinha como falar de outro assunto, senão falar de pai, né? Muito bom. Hã? Só falar de pai. Então, pai. Ok. Meus irmãos, pensar sobre o desafio da paternidade é algo singular, né? Nós que somos pais, somos desafiados todos os dias na nossa maneira de ver, de enxergar o mundo. E se você ainda, homem, não é pai, você é filho. Então, sobre essa perspectiva, também é um desafio. E todos nós, como filhos, somos desafiados nisso. E se você ainda, pai, não é pai, filho, homem, não é pai, encorajo você a desejar a paternidade, porque transforma singularmente o nosso coração. Prometo para você que hoje eu vou falar rapidinho, porque eu sei que tem muitos churrascos para serem comidos. Não é verdade? Churrascos, lasanhas, estrogonofes, chocolates. Não é isso? Pizza também? Pizza também. Legal. Então, vamos lá. Pensar sobre a ideia de paternidade. Eu vou usar um material hoje de um livro e no final eu vou falar sobre ele, vou sugerir 3 livros e um filme fantástico a respeito de paternidade, sobre esse nosso desafio de família. E quando a gente para um pouquinho e talvez observando o histórico e a situação, a gente vê um lamento comum dos pais cristãos que chegam às vezes em um determinado momento da sua vida e falam o seguinte: pastor, eu não sei o que aconteceu, meu filho, ele cresceu na igreja, passou a vida inteira na igreja e ele se desviou, ele foi à escola dominical, participava dos acampamentos, vinha nas programações, mas de repente ele não está mais na igreja. Essa situação, esse evento, essa constatação, nos deixa, assim, às vezes tristes, perplexos quanto ao empenho de fornecer, os pais fornecendo uma estrutura toda completa para os seus filhos. E eu falando pais, né, no geral, bem direcionado no aspecto para o pai masculino hoje, mas isso tem a sua extensão geral também para a família. Existem aspectos específicos que precisam ser aplicados e vividos pelo próprio pai mesmo, nessa situação. Mas só o fato da gente controlar a escola, amizades, as coisas que influenciam, não é suficiente para a gente poder, então, de verdade, transformar o coração. Tá? E seguir essa ideia de somente fornecer uma estrutura, capaz de proteger, blindar, guardar os filhos de algum tipo de influência, não é suficiente para a gente poder pensar na ideia da transformação do coração. Esse texto, dá-me, filho, o seu coração, ele é um texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 26, onde o sábio, ele exatamente diz para o filho o que ele precisa, o que é mais importante. E aí, antes de ir para Provérbios, eu preciso voltar para o início. E o início é a gente pensar em Gênesis. Gênesis 2, e aí eu vou falando os textos, você anota e lê em casa, tá bom? Para eu ganhar uns 10 minutinhos hoje aqui. Então, Gênesis 2, no capítulo 2, versículo 15, Deus apresenta a Adão ali exatamente o mandato, aquilo que era a responsabilidade dele como homem criado, quanto à sua obrigação e sua responsabilidade. E ele pode ser resumido em 2 funções: guardar, cultivar e guardar. A ideia do cultivo. Gente, eu estou enveredando, eu descobrindo o aspecto do cultivador, e é difícil, tá, gente? Cultivar é difícil. A gente acha que... eu estou junto com meu pai descobrindo que plantar maracujá é mais difícil que a gente imagina. Beleza. Ou plantar qualquer coisa é mais difícil. Existem pessoas que nasceram com dedo verde, né? Esse é um livro legal, que faz brotar tudo. Então, a minha avó era uma pessoa que tinha o dedo verde. Qualquer coisa que ela colocava a sementinha, ela brotava. E a ideia do desafio de cultivar, ele é um paralelo mesmo. No jardim, Adão tinha que cultivar o jardim e o guardar, ou seja, o proteger de influências externas, ou dos problemas que poderiam acontecer. Ele não foi bem sucedido no seu processo, e existem outros
exemplos na Bíblia que a gente percebe, principalmente de masculinidade, que não foram efetivos. E eu esqueci que eu tenho que passar. Beleza, é porque eu estou passando aqui e não passa lá. Aí a gente tem que lembrar desse desafio mútuo, duplo. Né? E ali também, né? Mas aí vocês estão cuidando. Joia. Então, Gênesis 2:15, Deus fala para ele o seguinte: olha, colocou Adão no jardim para o cultivar e o guardar. E, gente, o desafio de cultivar, ele é em seu paralelo, nós temos o coração dos nossos filhos, então, para cultivar e guardar. Eles são, então, o terreno que precisa ser lavrado, o terreno que precisa ser adubado, o terreno que precisa ser semeado, regado, tem que ser manejado ali para tirar qualquer tipo de erva daninha e outras coisas. E esse é um desafio que a gente não pode só jogar sementinha. Olha só que engraçado quando a gente começa a olhar a ideia do cultivo. A gente não pode só jogar sementinha. Você joga sementinha lá e espera que ela vai brotar. Você pode ter até a graça e misericórdia de Deus de que ali o ambiente é muito mais favorável para isso. Mas se você pega um terreno pedregoso, isso, fala rápido 3 vezes, pedregoso, beleza. Vai estar muito mais trabalho. Às vezes você vai ter que tirar a terra ruim que está lá, colocar a terra boa para poder brotar alguma coisa ali naquele lugar. Certo? Então, nós homens somos chamados para trabalhar o coração dos nossos filhos para que eles possam tornar-se solo fértil para o evangelho e devoção a Cristo Jesus. Então, um homem chamado para proteger os seus filhos da influência do pecado também, o aspecto do cultivar e do guardar, e do mundo e dos seus próprios corações, para que o esforço de atrair o coração desses jovens a Cristo não seja desperdiçado, tá? A gente precisa parar e pensar que é bom e inclusive necessário que nós, como pais, forneçamos um ambiente saudável e favorável para isso, tá? Eu não estou dizendo que o aspecto primário ali que a gente estava comentando, de fornecer um ambiente, de proteger tudo, é desperdiçado. Mas ele sozinho não é suficiente. É esse o grande alerta que eu gostaria de fazer hoje para vocês aqui. Somente fornecer um ambiente, trazê-lo à igreja, e a gente tem uma tendência hoje, e aí eu falo culturalmente, de terceirizar muito a responsabilidade específica do cultivo do coração dos nossos filhos. E a gente o faz muito para a igreja, nós o fazemos também para a escola, nós o fazemos para uma outra pessoa, quando que Deus tem nos dado, outorgado a missão e o desafio de nós, como pais, o fazermos a vida dos nossos filhos. Tá bom? No semestre passado, nós conversamos com os adolescentes de um livro, e eu recomendo para os irmãos também, ele não está aqui nos livros que eu vou recomendar, mas assim, Eu Sou Mesmo Cristão, é um livro da série dos 9 marcas da editora Fiel, e no primeiro capítulo dele, ele traz um desafio para a gente, o seguinte: existem muitas coisas legais que a gente pode fazer na nossa vida, tá? Muitas. Viajar, passear, comer, aprender um monte de coisas, mas essas coisas, elas são determinantes para a vida eterna? Olha a pergunta que ele deixa para a gente. São determinantes para a vida eterna? E às vezes a gente tem dado muito mais atenção a realidades que são não determinantes para a vida eterna do que para aquelas que são determinantes para a vida eterna. Gente, nós somos temporais e finitos. Nós vivemos um tempo específico aqui na Terra. Aqueles que são abençoados por Deus vivem para lá perto dos seus 100 anos. Outros têm a sua jornada interrompida antes, às vezes nos 25 aos 30 anos, outros bem mais novinhos, mas se a gente para e pensa que, em relação ao que nós estamos vivendo aqui, como nós ouvimos no domingo passado na mensagem, uma perspectiva de vida eterna, e eu comparar a minha limitada e finita existência aqui à maravilhosa e eterna existência no céu, eu acredito que a gente para e começa a reavaliar as nossas prioridades, né? Ok, então o grande desafio que nós temos aqui para os nossos filhos é: filho meu, dá-me o teu coração. Ali o escritor de Provérbios, naquela situação, o que ele pede, e ele entende a parte mais importante daquilo que ele precisava ter diante do seu filho. Há uma outra versão, se você olhar na ideia de dar o coração, presta atenção naquilo que eu estou falando. Dá ouvidos. E a ideia de quando ele traz essa situação, ele está
é o principal. O que é o mais importante? Lendo o livro de Provérbios, e olha como que ele é interessante. Todo o livro de Provérbios, ele é escrito de um pai para instruir e orientar os seus filhos a partir de uma percepção de que ele tem de observação das coisas que estão acontecendo, e ele faz o registro disso para que os seus filhos, então, o observando, tenham o seu coração dado a ele, aprendam e cresçam com aquilo que o pai ensina com a sua sabedoria. Essa é a principal aspiração de um verdadeiro pai em relação aos seus filhos. O coração. E atrair o coração dos seus filhos pode ser e se tornar um desafio, dependendo da realidade e do contexto. A gente parar e pensar sobre o coração, porque ele é a chave de tudo. O próprio Salomão, aqui no Provérbios capítulo 4, 23, ele fala o seguinte: filho, quando ele dando instruções bem maravilhosas para o seu filho, ele falou o seguinte: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Jesus, quando confrontando aqueles que apontavam problemas dos seus discípulos quando eles comiam sem lavar as mãos, falava o seguinte: não é o que entra que contamina o homem, mas sim o que sai, porque olha, do seu coração é que procedem os maus desígnios. Como que está o nosso coração? Ou ainda, aquilo que nós temos internamente, aquilo que nosso coração aqui ele almeja, deseja, sonha, aspira, é o que nós somos. Então, a parte mais importante que nós temos necessidade de alcançar e conquistar na vida dos nossos filhos é o coração. E a ideia de falar o coração aqui é a essência, né? A ideia e a figura de linguagem que usa aqui é a essência, os desejos, o caráter, a personalidade, é esse serzinho que tem no interior e reflete e se expressa de forma externa nas nossas vidas. Presta atenção que aqui quando ele pede algo para o seu filho, ele não está pedindo: filho, me dá o seu comportamento, que aí nós teríamos exteriormente observando uma conduta totalmente perfeita e maravilhosa, mas enquanto ele o faz simplesmente para poder agradar o seu pai, mas não tem o seu coração transformado. E às vezes a maneira como isso é aplicado é em um desbalanceado do cultivo mais do que a guarda, né? Você está guardando mais, ou seja, disciplinando mais do que você está cultivando o coração. E nessa ideia de cultivar, quanto melhor você cultiva, menos erva daninha você precisa tirar, tá? Então, se você cultiva mais ou menos, vai surgir muita erva daninha. Aí, às vezes, desbalanceado isso. Qual é o grande problema disso? Quando a gente muitas vezes quer só o comportamento, na hora de você ver o seu filho tomar suas próprias decisões e atitudes, ele revela exatamente o que? O seu próprio coração. Enquanto que havia uma realidade assim, que era exposta e exibida para as outras pessoas verem, ele estava lá dentro da conduta, e dentro um discurso parecido com esse assim: dentro da minha casa, as minhas regras, você vai fazer do jeito que eu quero, e aí você já está dando a deixa para ele: olha, na sua casa você faz do jeito que você quiser. Mas quando a gente para e observa o seguinte: não, aqui a gente faz conforme a Bíblia, e o desejo é que na sua casa você faça também conforme a Bíblia. Sai e faz o quê? Pronto, agora eu vou mostrar realmente quem eu sou, já que agora não mais sob a tutela do meu pai, eu tenho a liberdade. E então parece que recebe uma falsa liberdade ou uma alforria agora dos meus desejos extravasar tudo aquilo que foi antes reprimido. E esse é um grande problema de você pedir o coração. Tá? Então essa é uma expressão de uma liderança superficial, paterna, que não busca efetivamente os resultados na vida do coração do seu filho. Tampouco ele pede a presença física. Tá? Ele também não está pedindo: filho, esteja aqui comigo. Né? Contudo, na ideia de colocar a criança ou o jovem, né, o filho, nos lugares certos, nos momentos certos. Por exemplo, a adoração é muito mais do que está aqui.
Você adorar a Deus é muito mais do que estar aqui, porque você pode estar presente na igreja, ser o mais assíduo e o seu coração está longe, distante, fazendo uma outra coisa qualquer aqui na sua mente e desejando, torcendo para o tempo acabar e ir embora. Pronto, acabou. Mas não percebendo uma adoração autêntica e verdadeira na vida dos seus filhos. Tá. Então, qual que é o grande detalhe aqui? É o aspecto do ensino pelo exemplo. Quando a gente fala sobre cultivar, uma palavra moderna que a gente poderia utilizar para isso também seria um discipulado do coração dos seus filhos. Ministrar o coração dos filhos de modo a ganhar um relacionamento de amor com eles, um laço compartilhando a fé em Cristo Jesus. Um pai pode passar anos proporcionando, como a gente comentou, uma estrutura sadia e cristã, mas se não ficar assim, estampado qual que é a realidade, ele vai parar a pensar assim, a realidade ou a necessidade do coração do filho, e eles observam a ideia do exemplo. Você, com certeza, sendo filho, já vai olhar em seu coração e perceber um monte de jeitões do seu pai ou da sua mãe, não é? Todinho. E a gente fala assim, tem gente que não me conhece, ou não me viu, e fala assim, você é filho do fulano de tal? Eu falo assim, sou, você parece com ele, né? Um que eu achei muito legal foi assim, o Walter Júnior, ele, né, cego, e ele falou o seguinte, você está falando igual o seu pai. Pelo ouvido, achei muito legal. Mas a questão da gente parecer, né? E olha só, a grande questão do discipulado dos pais é direcionar o coração dos filhos para o Senhor. Por quê? Quando a gente pensa em discipulado e discipulado dos filhos, a gente tem que lembrar que eles não são meus discípulos. Eu não sou aqui, no caso, o foco do modelo que precisa ser seguido, não. Eles são discípulos de Jesus. Assim como eu também sou discípulo de Jesus. E a gente precisa os conduzir para Cristo. Esse é o alvo e o caminho que a gente tem que apontar. Por quê? Meus irmãos, a gente erra, tá? A gente erra. Cristo é perfeito. Mas nós, no processo de aprender, crescer e amadurecer, a gente vai trabalhando exatamente apontando exatamente Jesus Cristo na vida dos nossos filhos, tá? Então, em vez de um mero foco de comportamento e presença, os pais sábios e amorosos procuram tocar e conquistar o coração dos seus meninos e meninas para levá-los e apontá-los para Jesus Cristo. A grande questão, e aí é um desafio nosso aqui como pastor para poder apresentar para a igreja, é a realidade do como, porque eu acredito que todos nós temos muito transparente e claro nas nossas vidas o modelo bíblico que nós aprendemos a partir do próprio exemplo de Jesus. O Salmo 103, Davi, ele falando o seguinte, assim como Deus se compadece dos seus filhos, né? Assim como um pai se compadece dos seus filhos, Deus também se compadece de nós. Ele é o nosso principal modelo, referencial de paternidade, é Deus Pai. E a gente se aproximar dele como Pai, ele transforma a vida, quebranta corações, aproxima, ele nos acolhe quando nós precisamos ser acolhidos, ele nos ouve quando nós precisamos ser ouvidos, ele nos disciplina quando nós precisamos ser disciplinados, ele está presente, e mais presente do que tudo, né? Ele é onipresente, né? Então, temos Deus como referência sobre essa realidade. Então, o como aqui é o grande detalhe de perceber esse processo de ganhar o coração dos nossos filhos. Então, até mesmo o coração da criança, ele não tem como ser sequestrado ou você o tomar à força. É algo que precisa ser dado, algo que você precisa conquistar. Ele tem que ser livremente ofertado e não pode ser tomado. Então, trata-se aqui de um aspecto de liderança pelo exemplo. É como que eu vou estar lidando e me relacionando com o meu filho a fim de que aquela realidade da qual eu almejo se torne uma realidade, tá? Se torne presente. Então, a questão que nós precisamos primeiro fazer é dar os nossos corações para os nossos filhos. Antes que tenhamos o direito de solicitar para ele, nós precisamos primeiro dar os nossos próprios corações para os nossos filhos. A ideia é: você quer o coração do seu filho? Dê o seu coração para ele. Dê o seu coração para ele.
Então, quando um pai dá o coração para o seu filho, esse não é um evento único, não é um momento simbólico, ritualístico, né? Que fala o seguinte: filho, está aqui o meu coração de pelúcia, e aí a gente entrega em talvez um ato simbólico, pode ser até interessante, mas não é um evento único, tá? É algo que precisa ser desenvolvido com paciência, continuamente, amor, graça, misericórdia, dedicação, é longo do tempo. Os nossos filhos devem ganhar de nós aquilo que nós desejamos, a nossa afeição, aprovação, atenção, envolvimento, nosso tempo. Percebe que quando a gente está falando sobre isso, fala assim: puxa, dá trabalho. Dá, mas essa é a vocação pela qual nós fomos chamados por Deus. E perceba, como pai, como homem, nós somos, na palavra de Deus, o tempo todo apontado para refletir quem? O exemplo de Jesus Cristo na sua igreja. Olha o desafio que é o exemplo de Deus Pai para o seu relacionamento com os seus filhos. Nós temos os melhores e principais exemplos e modelos para a gente poder viver. E o projeto de vida é para quê? É para isso tudo. Como comecei dizendo, o que é determinante para a vida eterna? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente literalmente pensando sobre o grande desafio, responsabilidade e maravilhosa missão, isso diz e requer que nós resistamos a atrações a outras paixões, a outras propostas, a outras coisas que possam ocupar o nosso tempo. Então, como eu e você temos tempo e energia e amor limitado na esfera das coisas, das quais nós podemos dar o nosso coração, muitas vezes, assim como mães devem deixar de lado outras paixões, preferências para servir o marido e os filhos, a maioria dos pais também tem que conter e deixar de lado algumas ambições, por exemplo, de carreira, passatempos que não envolvam os seus filhos e, na verdade, grande parte da sua vida fora da sua família. Pedro, quando ele está falando para homens, ele fala o seguinte: maridos, vivam a vida comum do lar. É para estar presente. É para estar lá, junto, ombreado, lado a lado. Então, esse é um requisito para ter tempo e paixão disponível para dar o coração dos nossos filhos e também às esposas. A gente perceber e definir clara e prontamente quais são as prioridades, tá? É possível que um pai possa ter uma vida de trabalho ativa, zelosa e produtiva e ao mesmo tempo mantenha um relacionamento forte com o coração dos seus filhos? Eu entendo claramente que sim, mas tudo depende do coração do seu pai. Como que ele então percebe a sua missão de ser pai, de ser esposo? Estar conectado no coração do seu filho a pergunta é: o pai ele está conectado intimamente ao coração do seu filho? Ele deu de verdade o coração para ele? Ele demonstra o interesse, consegue ganhar tempo para deixar os seus filhos contarem as suas histórias intermináveis sobre o que eles estão fazendo? Sim, então a gente percebe que o pai é capaz de levar uma vida profissional bastante ativa sem prejudicar o relacionamento dos seus filhos. Mas se o pai frequentemente diz: sinto muito, eu não tenho tempo, a criança inevitavelmente vai apontar o coração dela para um outro lugar. Então a questão não é o tanto de trabalho que você pode ter fora de casa, é o como que você administra bem o seu tempo dentro de casa. Se, no caso, é aquela situação em que você entra e o seu mundo ali agora virou só a poltrona, o sofá, controle remoto com o celular, e no momento agora mais importante de compartilhar, é o momento do dia mais importante, então provavelmente o coração do seu filho vai ser apontado para um outro lugar. E às vezes para lugares que a gente não gosta, né? Para drogas, gangues, confusões românticas prematuras, ser influenciado por outra pessoa. E olha que na hora que um menino ganha um celular, ele ganhou acesso ao mundo inteiro. E os personagens de Instagram, YouTube, outra coisa, eles são, olha como que eles se apresentam, eles são influenciadores digitais. São pessoas que estão ali clara, nítida e prontamente trabalhando para roubar ou tomar o coração do seu filho. Então, se o tempo que você tem
com eles está sendo desperdiçado com alguma outra coisa, ele provavelmente vai ser apontado para essas pessoas. Ok, então, o livro que eu utilizei hoje como base, ele fala sobre 4 maneiras de alcançar o coração de um filho. 4 maneiras de alcançar o coração de um filho, tá? Então, não é qualquer relacionamento paterno, como a gente estava falando, que alcança o coração dos nossos filhos, e o pai deve claramente prestar e ter atenção clara sobre o mandato de Gênesis 2,15, de cultivar e guardar o coração do seu filho, nutrir a partir de um solo fértil para que ele possa ter esse coração dele bem desenvolvido. Um pai piedoso, então, planta coisas boas no coração dos seus filhos. Ele vai plantar a semente da sua própria fé em Cristo Jesus. Ele vai plantar o anseio de verdade e bondade. Ele vai plantar a sua esperança e sonhos da pessoa piedosa que aquele filho se tornará. Ele vai plantar a sua própria confiança de que aquele filho tem a capacidade e habilidade necessária para servir a Deus fielmente de qualquer maneira genuína que Deus o chamar. Então, o pai piedoso ele vai trabalhar alguns aspectos no coração do seu filho para compartilhar primeiro o seu próprio coração, ouvindo e moldando o coração da criança e regando essa planta que está sendo nutrida por amor e tenra fé. Tá? Então, na ideia do cerne dessa paternidade está exatamente uma ênfase de compartilhar o nosso coração e desenvolver o coração do seu filho. Fazendo até um paralelo, imagina só, às vezes, o desafio nosso como pastores, né, de percebemos que nós somos, pastores aí falando todos nós como pais, somos sacerdotes do nosso lar. O primeiro lugar onde nós precisamos desenvolver a fé é na nossa casa. E imagina só, ganhar o mundo inteiro, os amigos da escola, do trabalho, vizinhos e a nossa casa, a própria casa, a gente percebe ela se perdendo, tá? Então, a gente precisa ter mais do que tempo de qualidade. A gente precisa ter também tempo de quantidade, porque a gente não consegue, às vezes, aferir direitinho como tem sido a qualidade do tempo que a gente tem dedicado. E aqui uma abordagem bem legal que o autor promove ou propõe para a gente são 4 passos específicos e talvez eu vou chover no molhado aqui de falar quais são eles, que é ler a Bíblia, orar com seus filhos, trabalhar com eles e brincar com eles. Tá? Então, a ideia é de forjar um relacionamento com cada um dos filhos enquanto lemos a palavra de Deus juntos, oramos juntos, trabalhamos juntos e brincamos juntos, com ênfase aqui no juntos. E olha lá, o primeiro aspecto que a gente precisa parar e pensar é em ler. A Bíblia, gente, a gente tem que começar a perceber que os nossos filhos, eles não são santos. A gente olha para aquele serzinho, né, que Deus nos deu a oportunidade de gerar, de ver nascer, de cuidar, e olha só, eles não são santos, eles são miseráveis, pecadores, carentes da graça redentiva de Cristo Jesus, assim como eu e você. Só que como a gente olha muitas vezes sobre um olhar falso para os nossos filhos, enxergamos nele inocentes. Meus irmãos, olha só, nossos filhos são tão culpados quanto nós. E aquilo que transforma o coração deles, assim como o nosso coração um dia foi alcançado, é a palavra de Deus. A verdade do Evangelho é que transforma. Então, nós como pais precisamos ler a Bíblia com e para os nossos filhos. Eu acho maravilhoso, uma das principais promessas e mais desafiadoras que nós fazemos no momento que batizamos os nossos filhos aqui na igreja, é que nós nos comprometemos a ler a Bíblia com e para eles. Quando eles tiverem a idade suficiente, eles serem alfabetizados para lerem a Bíblia sozinhos, e estarmos os trazendo à igreja a fim de que eles possam aprender aqui também a realidade das santas doutrinas. Então, não basta só você mandar o seu filho para a igreja, para a escola dominical, para a programação dos adolescentes, para os acampamentos, para a escola particular cristã. Não é suficiente. Você deve ler a Bíblia pessoalmente para os seus filhos. Obviamente que os nossos filhos, eles devem ver de alguma correspondência no nosso comportamento daquilo que nós lemos nas Escrituras.
para que aquilo não se torne um ritual, mas sim mostrando para eles que aquilo que nós temos lido, estudado, tem sido algo que forja o nosso próprio coração. Muito mais do que dizer, olha, você está vendo? Você fez alguma coisa errada, brigou com a sua irmã, olha só, a Bíblia diz para a gente manter paz e harmonia uns com os outros, do que depender de nós, tá vendo? Não é isso? Aí ele vê você fazendo o quê? Brigando com o vizinho. Assim, pai, mas aí o modelo ali, como a gente fala pelo exemplo, ele é muito importante, tá? A Bíblia, como a gente estava vendo, ela é viva e eficaz, diz Hebreus 4:12. Ela dá vida ao coração dos crentes, ela transforma, ela traz renovo, luz e sabedoria para a alma. O Salmo 119 inteirinho, ele é um texto que exalta a lei e a palavra de Deus. E nós, então, como pais, precisamos estar atentos e envolvidos na leitura das Sagradas Escrituras para os nossos filhos. Olha um alerta aqui, meus irmãos. Se você e eu não temos conseguido administrar o nosso tempo para ler a Bíblia junto com a nossa família, devemos seriamente refletir a respeito das nossas prioridades. A gente atualmente percebe que muitos dos cristãos não cresceram em lares em que priorizavam ou faziam as suas devocionais familiares, mas é um imperativo, é uma necessidade singular a gente resgatar a prática dessa piedade familiar. Eu acho que um grande barreira, um desafio que a gente talvez tenha a isso é pensar que isso precisa ser algo muito elaborado, né? Algo em um nível de ritualismo muito, muito forte, algo assim. Não, mas algo simples, gente. Você pegar e ler um texto bíblico com seus filhos, orar com eles ali naquele momento. Pode ser, para alguns, no café da manhã, outros no jantar, no almoço. Algo que você possa, então, desenvolver o hábito e a prática da leitura. Se tem algum ponto de dificuldade maior, escolher um bom livro de devocional ou com estudo bíblico e ali ler aquele material junto como família, pensar, refletir aquilo que está sendo colocado ali com oração. E ainda, se possível, até cantar junto. Tem muitos músicos aí, tocam violão, pegam uma música no celular, hoje está fácil, né? Você pega um louvor, põe no celular, canta junto ali, tá naquele momento. Então, é imperativo a gente dedicar e separar tempo para que isso possa acontecer, tá? E como que Deus vai trazendo as situações em que os textos que a gente tem lido em casa e estudado com as nossas famílias se tornem momentos aplicáveis no dia a dia, quando são compartilhados as lutas e as próprias dificuldades que estão sendo vividas pelos filhos ou pelos próprios pais, lembrando que a gente é uma via de mão dupla, você está dando o seu coração para o seu filho, não esperando que você só receba algo. A necessidade de você dar o coração, e nessa ideia de ler, de estar junto, presente, é um desafio bastante importante fazê-lo. Então, como a gente estava falando, o outro é orar. Então, homens precisam cultivar o jardim do coração dos seus filhos a partir da oração. Em todo o tempo. Oração é algo que precisa permear a nossa vida o tempo todo. Oração junto com as Escrituras é uma realidade inegociável que a gente, como pais fiéis, precisamos estar comunicando ao coração dos nossos filhos e mostrando a nossa confiança na provisão de Deus. Os filhos precisam, então, passar a ter experiências frequentes de oração com seus pais. E nessa situação intercedendo por pessoas próximas, pelas necessidades dos próprios filhos, abrindo, então, ali o próprio coração para as dificuldades que eles estão vivendo, que os pais possam orar pelos filhos. A gente não é perfeito, nós temos as nossas próprias lutas, e compartilhá-las em casa é uma grande oportunidade para ver os filhos se preocupando exatamente com essas demandas que nós estamos levando também para lá. A gente não precisa entrar em muitos detalhes em alguns momentos, mas, olha, o papai está lidando com um problema no trabalho e a gente precisa estar orando por isso, eu tenho uma decisão importante para poder tomar, vamos orar por isso.
e às vezes uma decisão familiar que pode ser compartilhada ali naquela situação. Vamos orar por isso, para que Deus possa conduzir bem os nossos corações. Então, ao mesmo tempo que a gente ora pelas necessidades dos nossos filhos, aquilo que tem perturbado o coração deles, às vezes expondo até a nossa própria preocupação, e não somente escondido nos nossos quartos, mas sim orando por eles junto deles. Isso mostra o seguinte: quando nós oramos, nós estamos colocando a nossa confiança de que o nosso Deus Todo-Poderoso, provedor, está ouvindo as nossas orações e cuidando da nossa casa. Quando a gente ora, a gente não está dizendo, estamos dizendo para nós mesmos que não somos autossuficientes, que nós dependemos de alguém. E veja como muitas vezes os filhos nos enxergam como os independentes, e talvez uma falsa perspectiva da vida adulta seja algo que nós mesmos estamos mostrando para eles. De que, olha, quando você crescer, você não vai depender de ninguém. E quando mais a gente cresce, mais a gente depende dos outros, né? A gente está dependendo de emprego, está dependendo de transporte, está dependendo... A gente começa a perceber o quanto que nós somos dependentes mesmo, tá? O terceiro aqui é trabalhar. Então a gente precisa trabalhar também com os nossos filhos. Esse aspecto aqui é interessante. Mesmo os mais novos ou os filhos que já estão trabalhando mesmo para receber, os filhos têm os seus trabalhos na escola, têm os seus desafios próprios educacionais. Então, estarmos interessados, envolvidos nisso, na vida dos nossos filhos, quanto aos seus próprios trabalhos escolares. Saberem como que está o processo de desenvolvimento específico de algumas áreas, darem a oportunidade para eles desenvolverem coisas e competências que eles estão demonstrando. Às vezes, isso vai ter que ajudá-lo em algum processo específico que ele está fazendo, um convite de algum evento, ajudar a desenvolver um trabalho, participar do trabalho deles e também chamá-los para fazer parte algo específico do seu próprio trabalho. Ou compartilhar aquilo que você está vivendo no seu próprio emprego. Não significa levá-los para o seu escritório ou algo assim. Hoje a gente perde um pouco aquela realidade do filho que aprendia o ofício do pai desde pequenininho, ou nos trabalhos mais manuais, manufaturados, né? Hoje a gente tem muito mais um trabalho eletrônico, né? Muito mais de pensar ou desenvolver coisas que não são talvez tão tangíveis, mas tem os trabalhos domésticos. Nós, como pais, temos lá todas as nossas atividades que precisamos fazer, então chamar os filhos também para participar conosco desse aspecto do trabalho. E perceba que esses pontos são aspectos que nos ocupam no dia a dia. Então, não é criar talvez um evento novo, todo extraordinário, para poder ter o tempo de desenvolvimento e gasto investido com seus filhos, mas sim participar do tempo que a gente já tem hoje, e é trazê-los para essa realidade e nós irmos também para essa realidade deles. Porque mesmo nós, como pais, nós gostamos de lazer, né? E brincar é um dos aspectos importantes disso daí. E se a gente pode os desenvolver e fazê-los em família, melhor ainda. E aí, as brincadeiras elas vão sendo progressivas, né? Ou tendo outros pontos específicos. Quando são muito pequenininhos, tem os brinquedos de encaixar de criança, aqueles que fazem barulho, que nós desejamos desesperadamente que as pilhas acabem o mais rápido possível. E assim, nos vingamos dos amigos que, quando têm filhos e nos deram aqueles brinquedos que fazem barulho, são eles que a gente dá para eles, né? Pronto, você vai curtir agora também os brinquedos barulhentos. Mas está atento à realidade deles. Pode ser no videogame, no Lego, num carrinho, no futebol, algo que eles mesmos estão envolvidos no aspecto de brincadeira, ou mesmo como pais desenvolverem, aí eles vão crescendo, criar um aspecto próprio de vocês. No ano passado, né, antes da pandemia, o negócio todo aí, até no segundo semestre, lá em casa a gente conseguiu fazer um negócio muito legal, que é ir todo mundo pro taekwondo, para artes marciais. E foi muito bom, né? Eu dando os chutes no Samuel me dando os chutes dele, e a gente tendo aquele momento ali, a Ana também tentando me dar uns chutes, foi muito massa. A gente não podia chutar a Júnior. Era a regra dentro de casa. Falei o seguinte, não, mamãe não pode.
Mas foi algo que a gente parou, precisou e viu a necessidade de construir lá algo que fosse nosso, né? Uma atividade física familiar, porque senão a gente estava todo mundo em casa. Agora a gente ainda está, né? Tem que esperar um pouco, não sei. Estamos vendo, se Deus quiser esse semestre a gente volta. Então, várias brincadeiras. Olha, o pai como o príncipe, o herói dos contos de fada das meninas, né? Ou se ele não é o príncipe ou o herói, pelo menos ele é o cavaleiro, né? Ou o cavalo. Um dos dois, né? Ele põe a menina, está montando. Então, a ideia de desenvolver, e pode ser tanta coisa, gente. A gente não precisa criar algo extraordinário, não. Eu falei, pode ser um time de futebol, e não necessariamente você fazer, tá? Se você torce para um time, transformar aquele momento de torcer para um time como algo familiar e acompanhar, entenda, aqui é criar um momento de compartilhar para os seus filhos. E brincadeiras são fantásticos e maravilhosos momentos para ministrar o coração dos filhos. Porque a gente não gosta de perder e normalmente nos jogos a gente vai perder. E olha como que a gente pode ministrar o coração dos filhos. A gente pode ministrar o companheirismo e a parceria, a honestidade em jogos, porque a gente vai tentar burlar algumas regras. Então, tem tantas oportunidades que a gente pode fazer em brincadeiras que aplicam exatamente o tempo que a gente está orando e lendo a Bíblia com os nossos filhos. Então, brincar faz parte desse processo. Então, meus irmãos, é simples. A questão é aonde que o nosso coração está. Essa é uma agenda simples para garantir estar ativo e intimamente envolvido com os nossos filhos. E intencionalmente a gente precisa estar fazendo isso. Ler, orar, trabalhar e brincar. Ler a Bíblia com os nossos filhos regularmente, carregar os fardos uns dos outros através da oração, juntos. Os filhos precisam estar envolvidos do meu envolvimento positivo e encorajador no trabalho deles, e eles precisam participar um pouco dos meus. Ligar os nossos corações com risos, alegrias, brincadeiras. A gente cria memórias, e é interessante quando a gente pensar intencionalmente em criar memórias, momentos que são guardados no coração dos nossos filhos. Conversando com o cunhado, às vezes a gente se empenhando em fazer algumas coisas específicas para quê? Olha, não, a gente vai criar, isso aqui é específico para quê? Para criar memória dos nossos filhos brincando juntos. Para que eles, mesmo morando distantes, eles tenham a clara realidade de que eles são parentes, se amam, cuidam um do outro. Então tudo isso requer tempo, pois é uma moeda na qual eu compro o direito de dizer, né? Essa é uma realidade na qual eu me envolvendo com isso, dando o meu coração para os meus filhos, eu vou poder dizer para ele: filho meu, minha filha, me dá o teu coração. Não é algo que a gente vai conseguir tomar e trazer para nós mesmos. Isso é algo que vai ser desenvolvido em diferentes épocas, mas tendo o mesmo objetivo. Desde a mais tenra infância, e a gente vai percebendo essa situação progredindo. E a gente passa, então, a trabalhar num aspecto interessante, tirando do comando, da influência, né, do controle para o conselho. E aí a gente começa a administrar bem a questão do autonomia e controle. Você está dando mais autonomia antes, quando você tinha o controle, e permitindo que os seus filhos agora, a partir daquela ensino, influência positiva que vocês deram na vida deles, possam então, a partir de então, eles começarem a tomar as suas próprias decisões. E decisões que foram fundamentadas naquilo que você ensinou. No ensino médio, na faculdade. A gente sabe que a nossa influência ela tem um tempo limitado para poder ter um poder muito grande. E depois disso, ela diminui, e a gente precisa passar, então, agora a perceber os momentos, a oportunidade, para que a gente invista no coração dos nossos filhos. Então, sabendo disso,
Pare e pensa sobre a importância que é dedicarmos o nosso tempo no coração dos nossos filhos, de estreitar um laço e um vínculo amoroso com eles, tá? Para imprimir o coração dos nossos filhos. Mais importante ainda, no tempo do Fundamental 1, do Fundamental 2, quando entra no ensino médio é muito mais autonomia do que controle, né? Agora a gente só está diminuindo as arestas, né? Fala o seguinte, volta aqui, fica mais cuidar do que cultivar. A gente cultiva nos primeiros anos, depois a gente tem que podar muita coisa, tá? No momento de guardar. E a gente sabe que eles vão enfrentar tentações grandes no processo da vida dele, na jornada, e por isso que a gente precisa trabalhar muito grande no coração dos nossos filhos. E a gente perceber, então, que esse é o nosso grande desafio. Nosso grande objetivo é, além da motivação dos pais abrirem os seus próprios corações para o Senhor, é que Jesus pareça atraente, convidativo, através de nós para os nossos filhos. Que eles possam ouvir e saber a respeito do Evangelho através de nós mesmos para o coração dos nossos filhos. E terminando, eu queria só sugerir e recomendar essa bibliografia para vocês, que é o seguinte. São 3 livros. O primeiro deles é Masculinidade em Crise. Ele é do Renato Vargens, tá? O segundo livro é Pais Fracos, Deus Forte. Meus irmãos, é importantíssimo a gente lembrar que os nossos filhos são pecadores e eles necessitam da graça de Deus, assim como nós um dia fomos alcançados também. O terceiro ali é um filme, tá? Esse tem no Netflix. É um filme daqueles que você assiste com um lenço e encorajado a ser um pai diferente no final. Então, eu encorajo vocês, hoje, Dia dos Pais, tem programa para poder fazer? Assiste com seus filhos à tarde. Ou assiste sozinho, tá? Pra você não receber, talvez, uns cutucões. Então, corajosos, tá? Isso tem no Netflix. E o último ali é Homens de Verdade, que é a fonte do material que eu utilizei hoje, tá? Ele é um chamado de Deus para a masculinidade. E isso aqui é só um pedacinho do material que ele tem lá. Ele nos desafia muito como homens. Então, eu sugiro e recomendo essa bibliografia para os queridos. Vale demais e super a pena se envolver e ler isso daqui para transformar os nossos corações para sermos homens melhores à imagem e semelhança do nosso Criador. Tá bom? Que Deus os abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Eu corri um pouco mais do que eu gostaria, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para perguntar. Eu chamo o pastor Adriano ou os pais mais experientes aqui e aí a gente responde. Tem Cleiton, tem meu pai aqui. A gente aproveita e chama eles. Tá bom? Meus irmãos, paternidade é um desafiozão, viu? Mas é bom demais a gente saber que nós não estamos sozinhos para essa jornada. Deus é quem nos capacita para poder cumprir o desafio de sermos pais. Ele é um grande exemplo e modelo para que a gente possa viver isso. E a gente vai errar, tá? E a gente erra o tempo todo. Erra como marido, erra como pai, erra como cristão. A questão não é ficar estagnado no nosso erro, é perceber aquela situação e o filho vê você pedindo perdão para ele é assim, dói pra gente porque a gente é muito arrogante, orgulhoso, né? Mas muda o coração dele também por perceber que o pai dele precisa de graça tanto quanto ele precisa de graça. Então, se você vacilou, aproveita hoje, é um dia legal para ligar para o seu filho e falar o seguinte: filhão, perdão, viu? Vamos caminhar junto em direção a Jesus e sabendo que esse é o nosso grande desafio, chegarmos juntos lá na eternidade. Todo esse tempo que a gente vai passar aqui é bom, maravilhoso. Deus nos deu a capacidade e só aos que Ele chamou de desfrutarem, de aproveitar o melhor dessa terra. Por isso que a gente aproveita e desfruta. Mas esse não é o fim. Aqui não é o fim. Lá no céu, quando nós estivermos juntos com o Senhor, teremos a oportunidade de viver e aproveitar o melhor daquilo tudo que o Senhor tem preparado para a gente. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Santo Deus, glorioso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és nosso Deus e Pai. E hoje nós Te agradecemos pelo Teu amor. Amor esse sem medida. Ajuda-nos, ó Deus, a darmos os nossos corações aos nossos filhos,
a entender o grande e maravilhoso desafio e missão que o Senhor nos deu na paternidade. Isso, Deus, ajuda-nos a entender o que são prioridades. Que no coração dos nossos filhos nós possamos semear bem, Deus, a Tua palavra, lendo com eles, orando com eles, trabalhando junto com os nossos filhos e nos divertindo e brincando junto com eles também. Louvamos ao Senhor por essa manhã, glorificamos o Senhor pelo privilégio e pela vida dos pais, em nome de Jesus. Amém.